Henrique Rojas. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em engenharia mecânica pela mesma universidade. Completou também seu doutorado no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Rouen, na França. Já foi professor universitário, ministrando diversas cadeiras, e atualmente é engenheiro de produtos do GE Transportes Ferroviários. Johan, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra está com você. Olá, amigos, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, uma honra para mim estar aqui com vocês, poder trazer algumas questões que a gente ouve, né, falar, para a gente pensar um pouco e articular essas ideias para que vejamos se faz sentido ou não da forma que nós pensamos, né? Então, nesse aspecto, eu queria talvez deixar vocês duas à vontade. Eu vou usar alguns slides aqui, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Espero que sirva. Esse material está à disposição de vocês. Eu tentei colocar as fontes, principalmente das figuras, tá bom? Tomando esse cuidado da proteção, né, da propriedade. Então, também não detenho conhecimento exato de o quanto a gente pode compartilhar aquilo, tá? Mas está aí para consulta de vocês, tá bom? Eu intitulei a minha apresentação, eu vou falar sobre complexidade. Enquanto eles colocam ali, eu vou fazer uma introdução. Complexidade como uma evidência do planejamento. Eu coloco a palavra evidência porque nos leva a crer, ok? Não como prova. Nós não podemos provar, não é verdade? Nenhuma das cosmovisões consegue provar, as principais pelo menos. E também uso a palavra planejamento porque se é algo complexo e funcional, a gente infere de que haja uma inteligência por trás que tenha organizado isso, não é? Então, no final, eu vou tentar fazer um trocadilho com esse título para ver se, depois da minha fala, nós podemos trocar a palavra evidência e a palavra planejamento por outras palavras, tá bom? Então, nessa caminhada, junto comigo, eu queria que vocês viajassem um pouco nas aplicações da engenharia. Eu sou engenheiro, não sou biólogo, mas eu me encanto com a biologia, até conversando com a Luciana, né? Se pudesse existir um curso de engenharia da vida ou engenharia biológica, algo assim, essa seria a minha escolha. Mas, atualmente, eu me debruço com algumas situações da engenharia e então vendo como o engenho humano ele se desdobra em soluções, né, em equipamentos, etc. Eu posso inferir, olhando para a natureza, algumas questões e por comparação eu posso dizer existe algo por trás, né, de algo que na natureza é mais complexo, belo, estético, funcional, etc. Então, eu vou começar, próximo slide, desculpa, eu estou aqui com o controle. Eu vou começar falando sobre, antes de complexidade, eu queria falar sobre uma palavrinha que a gente usa, né, muito, a causalidade. Quando a gente vê um monumento desse, inerte, sem vida, porém com estética e com forma, nós pensamos o quê? Que foram uma série de meteoros ao longo de milhões de anos que deram forma a essa figura. É isso? É uma chuva, né, um granizo, que ajustou a posição, o ângulo, a pancada para formar a forma tridimensional de um olho. É isso que a gente pensa? Não. Então, a causalidade, relação de causa e efeito, é uma das coisas que nos leva a pensar o que está por trás disso. E quando nós formos falar sobre os problemas e soluções dentro da engenharia, né, comparado com a questão da complexidade, eu queria que vocês pensassem sempre nisso. Existe uma causa, essa causa é natural, essa causa é uma lei natural, ou essa causa
pode ser que tenha grandes probabilidades de que seja um ser inteligente, pensante, tá bom? Antes de falar sobre complexidade redutível, né, aplicada ao design inteligente, vinculada a essas aplicações de engenharia, eu queria falar sobre mensagens inteligentes. Não sei se vocês sabem, em 1972, o astrônomo Carl Sagan, ele enviou para o espaço uma caixinha com mensagens, né? E ali ele codificou, escreveu, sintetizou algumas informações que poderiam estar à disposição dos extraterrestres, ou pessoas, ou seres de outros mundos, planetas, seja lá o que for. E como esse objeto viajou no espaço, quando ele for encontrado, quem pudesse encontrar, né, e se fosse um ser inteligente, poderia entender essas mensagens e dizer, olha, no planeta Terra, localizado em tal posição, existe vida e esse ser me enviou essa mensagem. Então, o que eu queria nesse primeiro momento da minha fala é levar a vocês a pensar que, se nós, como seres pensantes, enviamos mensagens para o exterior, para sermos entendidos como seres inteligentes, quais são as mensagens que o ser inteligente em que nós cremos, a maioria de nós cremos, né, deixou aqui na Terra? Quais são essas mensagens? Então, eu vou fazer uma analogia, ok? Então, vocês veem aqui o número 1, ele colocou, tem o 2, a gente vai falando aos poucos dessas mensagens. Na primeira parte, ele colocou a direção e a distância de um pulsar em relação ao Sol. Então, ele descreveu através desses números binários, nessa sequência de traços verticais e horizontais que você vê ao lado das linhas, são números binários que indicam as frequências de pulso necessárias para identificar os pulsares. Está falando de estrelas, né? De astros. Então, essa linguagem foi feita intencionalmente por alguém inteligente, o astrônomo Carl Sagan, comandando essa equipe para sintetizar essa informação. Por analogia, quais as informações que nós temos no universo à nossa disposição para ver se existem mensagens deixadas por um ser inteligente? Se é que ele criou todas as coisas, né, como nós pensamos. Eu não sou astrônomo, mas eu gosto, porque ali está a física, e a engenharia é física aplicada, né? Então, na astronomia, nós vemos as leis da física. E quando eu vejo um universo observável, que existem constantes, né? Velocidade da luz, a taxa de expansão do universo, a força da gravidade, a força nuclear forte, a força eletromagnética e outras, vem uma palavrinha em todas essas grandezas, né? É a palavra constante. Eu fico pensando como é que essas leis, né, boa parte delas se baseia em parâmetros constantes. Por que isso não varia? Porque o termo constante me diz algo no sentido de que sempre foi, né, e sempre vai ser. E uma variação desses parâmetros pode provocar uma série de problemas. Talvez uma mensagem deixada por esse ser seja de que ele é alguém constante. Nunca muda, não é? Então, só para vocês terem uma ideia, o próprio Stephen Hawking, ele falou no livro Uma Breve História do Tempo, de que se a taxa de expansão do universo fosse um pouco mais rápida, nós teríamos nos diluído, né? Não teríamos formado planetas sólidos, seríamos só uma massa em expansão e não existiria vida. Se essa taxa fosse um pouco menor, nós teríamos nos novamente reagrupado e, devido à gravidade, teríamos novamente nos unido numa partícula infinita, de massa infinita. Então, por que os astrônomos estudando, eles veem uma constante ali, um ajuste fino? Por quê? Né? Um outro exemplo, a força eletromagnética. Os químicos e os físicos afirmam de que se fosse fora desses valores constantes, não poderiam ocorrer as reações químicas. Não poderiam ocorrer. A vida, do jeito que ela é e funciona, está em contínuo, né? A química está se conversando. A gente não vê, como aquela falou hoje de manhã, nós não vemos isso, mas as reações químicas estão ocorrendo o tempo todo. Na minha fala, né? Na minha boca.
Se não fosse essa constante, isso não poderia ocorrer. Então, a origem, a vida tal qual nós a conhecemos, e a sequência da vida, né, que nós podemos gerar, não poderia existir. Então, a gente poderia falar sobre cada uma dessas constantes e dizer, olha, existe uma digital que é deixada ali, o que os agnósticos, né, falam como uma lei natural, algo que sempre existiu. Então, quando eu vejo uma galáxia e eu vejo o número de por exemplo, de Fibonacci, há uma interpretação de algo que tem uma digital, né? Não lembro quem foi que falou, um cientista que disse de que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. Não sei se foi Einstein. Então está ali, uma equação que pode ser descrita através essa espiral é descrita através de uma equação, não é? Qual é a segunda, número 3, né, a mensagem? A nossa localização em relação ao Sol. É o terceiro planeta. Então, Carl Sagan enviou, olha, vocês podem nos localizar, né, no Sistema Solar, no terceiro planeta. Certo? Essa mensagem não apareceu por acaso, não foi um traço, um pouco de tinta que foi despejada lá e colocou 2 bolinhas e uma terceira ali. Não, existe uma mensagem ali, nessa figurinha, não é? Qual é a mensagem que nós vemos por analogia? Quando a gente vê a posição do nosso planeta, né, em relação ao Sol, a distância, a composição da atmosfera, a distância da Lua, e aí nós vemos novamente o número de Fibonacci em relação a esses diâmetros, né, os raios da Terra e da Lua. Nós vemos matemática sendo interpretada nesses corpos mais ou menos esféricos, né? Júpiter protege a Terra de muitas colisões de asteroides, a espessura da crosta terrestre, tudo nos sinaliza um ajuste fino. Um pouquinho para cá nós estaríamos fritos ou fritados, um pouquinho para cá nós estaríamos congelados, um pouco mais espessa, né, a uma camada X da atmosfera, nós estaríamos expostos a raios ultravioleta que aniquilaria a nossa existência. Né? Então, palestras e palestras são faladas a respeito de pessoas que estudam esses assuntos e concluem, existe um equilíbrio, que a gente poderia dizer instável. Um equilíbrio não é estável, ou seja, eu empurro a bolinha para cá, ela vai embora e perde a sua posição original. Eu empurro a bolinha para cá, ela sai da sua posição e perde e não volta ao lugar onde ela estava. Então, é um equilíbrio instável. O que está, né, segurando e fazendo com que esse ajuste fino permaneça ainda até os nossos dias? É algo para a gente pensar. Ainda existem outros, né, elementos dentro dessa mensagem inteligente, enviada em 1972. No âmbito da química, o número 4, não sei se vocês viram aqui, ali em cima, né, essas 2 bolinhas, representando um átomo de hidrogênio que muda de um estado de energia para o outro. E ele irradia uma onda de rádio com um certo comprimento de onda e com uma certa frequência de oscilação. Então, existe uma mensagem no sentido de que esses elementos são básicos na composição química do nosso planeta, né, e para a nossa existência. Quando nós olhamos para essas questões, né, o átomo, as partículas atômicas, as subatômicas, nós vemos o quê? Ordem, funcionalidade e constantes também, não é verdade? Então, qual é a mensagem que esse designer nos deixa quando nós examinamos um átomo? Quantos anos, quantas décadas de estudo, né, para a gente chegar a uma conclusão de que, poxa, não eram só 3 partículas subatômicas, agora são 6, 7. E aí a gente estuda, e onde está a massa? E aí por isso que eu vinculei. Onde está a massa dentro dos elementos que compõem o átomo? Onde está a massa? Ninguém sabia responder até uns 5 anos atrás. E quanto engenho, né, equipamentos, eletrônica, física, colisão de partículas, quanta coisa envolvida para tentar responder onde se encontra a massa do universo. Por isso chamaram essa massa, né, a partícula de Deus. Então, quais são as digitais que nós vemos quando vemos uma estrutura dessas, organizada, funcional, e com uma energia brutalmente, né, gigantesca,
que unem essas interações. Por isso que existe a chamada, né, energia nuclear. Por quê? Porque para você manipular e separar essas partículas atômicas, você precisa de muita energia. E quando você tira na cadeia, né, essas partículas, você gera uma energia tão grande, e vocês conhecem aplicações militares para essas questões, né? Então, quais são as digitais que você consegue ver nessa mensagem inteligente deixada pelo designer? Uma outra é um desenho de um homem e de uma mulher, só para descrever, né, para o suposto ser que for encontrar essa mensagem, qual é a nossa aparência, não é? Então, a esposa de Carl Sagan era artista, e ela desenhou mesmo esses corpos, tá? Então, o número binário que indica ali, está um pequenininho, define a altura, né, em polegadas média, a altura média das mulheres no mundo naquela época, tá bom? 64 polegadas. Quando a gente olha para a figura humana, seja um homem ou uma mulher, nós vemos proporcionalidade, nós vemos simetria. Qual é a mensagem que você captura quando você vê essas figuras? Um homem, né, dependendo da raça, né, mas eu creio que Adão, com certeza, ele tinha 8 cabeças, né, 7 fora a que ele tinha. Existe proporcionalidade, a mulher tem 7 cabeças e meio. Você pode, isso você estuda em artes e em anatomia, né? Não dá tempo de falar. Eu tive a oportunidade de fazer artes 3 anos, né, antes de iniciar a faculdade, e você estuda primeiro a anatomia, para depois você querer começar a desenhar uma figura humana, para vocês terem uma ideia, né? Para então, depois você fazer um pouco de abstrato, né? E você escolher a sua linha. Hoje em dia a gente faz o contrário, né? A gente joga tinta e a gente quer extrair dali algo ordenado, algo belo, etc. Então, como as coisas se invertem, né? Mas qual é a mensagem que o designer está deixando aqui? Que existe uma proporcionalidade, um centro de gravidade, um círculo, um centro de um raio. O homem em pé com os braços abertos em um quadrado, quando ele abre os braços em um círculo, né? Então, todas as posições definem proporcionalidade e relações matemáticas. Qual é a mensagem que você captura nessas proporções? Né? Por que se evoluiu? Você pode dar milhões ou bilhões de anos. Por que evoluiu para algo belo, né? Simétrico, funcional? Novamente Fibonacci, né? Quando você vê as proporções, as espirais de Fibonacci, né? As proporcionalidades no rosto, você vê como isso se desdobra em algo que é agradável, belo de se ver, né? Na audição, né? O pavilhão, para capturar as ondas sonoras, para melhorar a eficiência da audição. Essa forma, ela tem o seu motivo de ser. Né? O nariz, a altura do nariz é a constante pela qual você pode usar no rosto para definir. Você tem 1, 2, 3, nariz e meio. O olho, entre 2 olhos existe um olho. A orelha do tamanho do nariz, né? A orelha e o nariz estão alinhados. A boca termina no meio do olho, em cada lado, né? Então, tudo tem uma proporcionalidade. Tudo é uma mensagem ali, né? Indiretamente deixada pelo designer. Você fecha o pulso, você vê a mesma espiral de Fibonacci. As mãos, né, as proporcionalidades das distâncias. Então, Carl Sagan estava perdendo de uns 10-0 até aqui, né, em relação à mensagem. Aí a pergunta é, quão irônico é nós precisamos enviar uma mensagem tão supostamente complexa, a síntese do conhecimento humano até aquele momento, 1972, e quantos anos nós tivemos à disposição para entender mensagens muito mais complexas, né, deixadas aqui ao nosso lado, né? Então, mudando um pouco, e agora indo para a parte de complexidade redutível, juntando com um pouco de design inteligente, eu queria mostrar algumas questões. E só recordar, né, aqui, começar recordando com o conceito, né, básico de design inteligente. Quando você tem elementos que separados não poderiam ter uma função, né, e você acopla, junta, conecta esses elementos, você passa a ter um sistema funcional, que
a probabilidade de que ele exista, né, esses elementos se unam pelo acaso, pelo tempo, pelo vento, por qualquer fenômeno natural, dessa maneira, e que finalmente tenha uma função, a probabilidade é mínima, né? Essa é a base do conceito do design inteligente. Então, quando nós olhamos para esse sistema, né, mola, a trava, a plataforma, né, a isca, etc., tudo tem uma função. Você retira um elemento, perde o sistema a sua funcionalidade. Então, eu vou usar um pouco das aplicações, né, da complexidade irredutível daqui a pouco para induzirmos o que está por trás dessas questões. Mas ainda falando dela, ela é definida por Michael Behe, né, como um sistema único composto de várias partes combinadas e interagindo que contribuem para a função básica, em que a remoção de qualquer uma das partes faz o sistema efetivamente parar de funcionar. E o clássico exemplo, né, é esse elemento, né, molecular, uma máquina, até esqueci o nome agora, né, o flagelo bacteriano. Obrigado. É o clássico exemplo de complexidade redutível. E tem papers, tem um cientista que passou os 20 últimos anos estudando e continua encontrando mais complexidade nesse flagelo, né? Então, eu estou só apenas mostrando como exemplo dessas definições. Esse tipo de sistema, então, não pode ser produzido, e o exemplo clássico também aqui é o relógio, né? Pela seleção natural. Quanto tempo você acha que precisa para essas peças colocadas aqui na mesa ou em qualquer lugar se juntarem e formarem um relógio funcional? Então, um sistema complexo e redutível não pode ser produzido diretamente por modificações leves, numerosas e sucessivas de um sistema precursor, porque qualquer precursor para um sistema irredutivelmente complexo em que está faltando uma parte não é funcional por definição. Ok? Então, aí entra no âmbito das probabilidades, das dificuldades, dos elementos, né, as leis naturais ajudando e dificultando essa união, essa interação nessas partes. Ok? Ao tentar coordenar sucessivas mudanças, né, evolutivas necessárias para produzir máquinas bioquímicas irredutivelmente complexas, o mecanismo darwiniano, consequentemente, encontra uma série de obstáculos probabilísticos. E é aqui que eu vou começar a falar de alguns dos obstáculos probabilísticos para que essa união ocorra, né, para que nós possamos pensar, faz sentido crermos que tudo isso pode se juntar e gerar uma célula, uma molécula, uma bactéria, uma proteína, um tecido, um ser vivo, tá bom? Então, quais são esses obstáculos probabilísticos? Existem vários vídeos na internet que mostram até as contas, né? A probabilidade é 1 em elevado a 77. Eu achei até engraçado. Esse número equivaleria a uma ameba, né, numa velocidade x, ela percorrer o universo do jeito que nós conhecemos hoje várias vezes. Enquanto isso, ainda não ocorreu o evento que permitiria que esse obstáculo probabilístico fosse vencido. Ok? Então, estamos falando de um número maior do que o número das estrelas, galáxias e planetas no universo atualmente estimados, né? Então, não vou falar sobre essas probabilidades, eu só vou usar como o quê? Quais são esses obstáculos? O primeiro deles é a disponibilidade. As partes necessárias para evoluir um sistema bioquímico complexo como o flagelo bacteriano estão igualmente disponíveis? O relógio, será que essas peças todas estariam disponíveis para o relógio se juntar? É a primeira probabilidade, o primeiro obstáculo, ok? E aí eu pergunto para vocês, de novo, eu vou falar sobre questões que não são minha área, mas quando eu vejo esse sistema, eu vejo que é um sistema que tem vida, se reproduz, tem genética e tem complexidade ali, e que tem elementos que dificilmente eu poderia dizer, esses elementos estavam disponíveis para se juntarem, né? A bússola interna das borboletas monarca, como que elas se orientam? Qual o tamanho dessa bússola que cabe no cérebro delas? Ou onde, né? Não sei, em qual local está localizado dentro do corpo dela. Como funciona? Qual é a constante física? Que leitura ela faz
do meio ambiente para se orientar. Como essa informação passa para a próxima geração? Então, são uma série de perguntas que têm respostas muito complexas, mas que me levam a crer de que esses elementos em separado é muito pouco provável que estejam disponíveis para apenas juntá-las e dizer, está aqui a borboleta monarca, você agora voa que você vai chegar lá para, né, depois da migração no seu destino. É provável ou é improvável que isso aconteça? Aí eu queria que vocês olhassem novamente, né? Qual é a mensagem do designer que está colocando nesse ser vivo, né? Um outro obstáculo é a sincronização. Estas partes disponíveis estão no tempo correto, de modo que elas possam ser incorporadas quando necessário nas estruturas evoluindo. Uma coisa que as peças estejam disponíveis e outra que, naquele momento em que começam, né, a evoluir ou se juntarem, nenhum outro mecanismo ou lei natural, ou outro agente, ou até mesmo outro ser evoluindo, possam retirá-las, né, de sincronia. Qual a probabilidade de que isso ocorra? Né? Se ainda todas essas peças, essas partes estão disponíveis. Quando a gente olha, por exemplo, a nossa musculatura, né, eu fico pensando, o que surgiu primeiro? O esqueleto ou os músculos? No primeiro ser vivo, imagine a teoria da evolução, né? É um animal que está saindo da água, né? Ele é invertebrado e ele se tornará vertebrado. Falando em disponibilidade e sincronização. Para ele começar a andar e ele fugir, né? Conseguir fugir daquele que é mais forte do que ele, que pode comer ele a qualquer hora, ele precisa de um esqueleto e músculos para ganhar velocidade. O que surgiu primeiro? Os ossos ou os músculos? Ou os dois ao mesmo tempo? Qual a probabilidade dos dois juntos ao mesmo tempo, sincronizados, conectados, né? E para eles realizarem a movimentação que permita a ele fugir, ou se tornar mais forte, naquele momento, em termos de velocidade. Qual é a probabilidade? Ou ele, se fosse só um músculo, ele seria uma gelatina, né? Se ele fosse só esqueleto, ele seria todo travado, nada ágil. Então, e quantas mutações precisariam ocorrer para que um desses seres conseguisse comer um outro que está evoluindo ou não ser comido? Quantas e quantas possibilidades até que uma delas seja bem sucedida, não é? Localização, um outro obstáculo probabilístico. Mesmo com partes que estão disponíveis no tempo correto para a inclusão de um sistema evoluindo, podem as partes escapar dos sistemas em que elas estão integradas atualmente e se tornarem disponíveis para o local, né, o sítio de construção do sistema evoluindo? Então, será que existe algum elemento, vento, água, que vai dificultar essa questão? Se a gente for falar da origem da vida, né, acho que foi o Marcos Eberlin que comentou que a água é um dos elementos que atrapalha nas reações químicas em determinadas condições. E se a sopa primordial tinha que ter água, não sabemos em quais condições de temperatura, né? Para que essas reações químicas pudessem serem bem-sucedidas, é como se tivesse que ter tido um cerco isolando para que a condição seja tão favorável que isso chegue a ocorrer, né? A formação de uma molécula, proteína, etc. Então, a maneira de exemplo, né? Falando em localização, como é que esses elementos se juntam num animal extremamente complexo, por exemplo, né? Que tem sentidos extremamente complexos, né? A audição, o sonar, o sistema. Se os humanos, que já são inteligentes, analisam esses animais e tiram lições desse funcionamento para aplicar em soluções da engenharia, né? Como é possível acreditar que esses elementos poderiam se conectar, juntar, estarem disponíveis, etc. Né? Reações cruzadas interferindo. Dado que as partes corretas podem ser reunidas no tempo correto, no lugar correto, como podem as partes erradas, que de outro modo entupiriam a produção, serem excluídas do sítio de construção do sistema evoluído?
Ou seja, é mais um obstáculo a ser vencido para que o sucesso de uma determinada interação ou mutação pudesse ocorrer no animal evoluído. Eu não entendo nada de célula, mas eu sei que existe uma membrana que filtra, né, o que vai entrar nela e o que não pode entrar para ela continuar sobrevivendo. O que deu a ela essa oportunidade de definir o que entra e o que sai? Eu não sei, eu não sou da área. Vocês vão me ajudar a responder. Se alguém perguntar sobre isso, elas vão responder aqui. Tem 3 pessoas. Mas eu sei que essas células, né, aquela que teve o primeiro sucesso de existir, ela eliminou esse obstáculo das reações cruzadas. Ela teve que vencer um número muito, muito pequeno de probabilidade para ela existir na sua primeira versão, seja lá qual for, né? O que formato tinha, o que componentes eles tinham, né? Compatibilidade de interface. Isso se relaciona um pouco com aplicações de engenharia. As partes que estão sendo recrutadas para a inclusão no sistema evoluindo são mutuamente compatíveis no sentido de combinarem-se ou fazer interfaces bem ajustadas, de modo que, uma vez estando apropriadamente posicionadas, as partes trabalhem juntas para formar um sistema funcionando. Entenderam? É como se fosse os meus ossos, né? Eles precisam se ajustar na interface, né? Na articulação. Não basta juntá-los de qualquer maneira. Precisa ocorrer o quê? Uma compatibilidade, uma acomodação. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma teia de aranha, quais são as interfaces de compatibilidade que precisam ocorrer para que essa primeira teia, na primeira versão chamada, né, não sei se poderia ser chamada de areia, tivesse sucesso? E se a primeira teia fosse congelada pela temperatura ambiente, ou se fosse seca, ou se ela virasse um pouco de ar, vapor, ou seja lá o que for, quantas mutações seriam necessárias até ajustar a compatibilidade com o meio ambiente e essa teia pudesse permanecer naquela condição que nós conhecemos hoje? Quantas? Do ponto de vista químico, eu não faço ideia, mas probabilisticamente eu entendo que essa chance é muito pequena. Agora, como engenheiro, né, e quem conhece um pouco mais de materiais, nós podemos dizer que esse material é um dos mais próximos do que nós poderíamos dizer de ideal. Por quê? Porque esse material é 5 vezes mais resistente do que um material muito utilizado e resistente, na média, né, o aço, e ele é 4 vezes mais elástico. Ou seja, eu uso concreto porque é barato, porém ele não aguenta as vibrações, porque ele é extremamente frágil, ele racha, ele colapsa rapidamente. Então, se eu tivesse um prédio extremamente resistente e flexível, você pode colocar qualquer tsunami, terremoto ali que não vai ocorrer nada. Ou seja, esse é o material que todo engenheiro gostaria de ter no seu projeto. E está à disposição na natureza, muito antes do primeiro engenheiro ter sido chamado de engenheiro. Não é? Então, se em proporção nós fizéssemos uma teia de aranha do diâmetro de um cabelo, ele levantaria um carro, de tão resistente que é esse material. E olha, esse bichinho aí, ele produz, se reproduz, continua produzindo. Vocês já viram uma teia de aranha que segura um galho? E quando você corta, o galho volta à sua posição original? Já viram, já pensaram na força, né, dessa teia? Às vezes a gente examina tanto algumas questões, né, e a gente não para examinar questões tão minúsculas, mas tão maravilhosas ao mesmo tempo. Ordem de montagem, mais um obstáculo. Quantos obstáculos já foram vencidos? Hã? Quem já notou a probabilidade? Em qual número já vamos aí? Quem é da matemática aí? Já fez um cálculo estatístico aí? Ou probabilístico?
Mesmo com todas as partes corretas e apenas estas alcançando o lugar correto no tempo correto, e mesmo com plena compatibilidade de interface, elas serão montadas na ordem correta para formar um sistema funcionando. Eu vou, na minha última parte, daqui a pouco, falar sobre aplicações de engenharia, como eu prometi. E uma delas, imagine, né, um carro, um avião. Você tem milhares de peças que precisam ser montadas na ordem correta, na linha de produção. Sim? Então, lembrem-se desses obstáculos e como o ser humano, nas aplicações de engenharia, resolvem esses obstáculos, e eu vou comparar com aplicações da natureza, para vocês verem se nós podemos acreditar que existe ou não um designer. O olho humano, né? Qual é a ordem de montagem? Será que se a ordem de montagem fosse a errada, nós conseguiríamos ver? O ouvido. O ouvido é um sistema biomecânico, eletro... Você pode conectar umas 5 palavras aí, no mínimo. 5, 6 especialidades até uma onda virar uma informação no meu cérebro. O olho, você vai juntar o quê? 4, 5 especialidades. Quantos anos os especialistas, os oculistas estudam o olho humano? Né? Então, só por inferência, né, se um ser pensante leva tantos anos para aprender, para estudar, definir o comportamento, funcionamento, a espessura, disfunções, etc., etc. Quando nós falamos na formação, né, na ordem de montagem dos elementos de um olho humano, ou de qualquer olho, nós poderíamos dizer, é mais um obstáculo não vencido. Uma das penúltimos obstáculos, a configuração. Mesmo com todas as partes sincronizadas para serem montadas na ordem correta, elas serão arranjadas de modo correto para formarem um sistema funcionando? Mais um obstáculo. Quando a gente analisa o sistema imunológico, né? Ele tem capacidade de defesa, tem vários tipos, né, de elementos que estão a nosso favor, eles analisam a informação, né, reagem em função da informação, ele se adapta, gera, né, informação para poder atacar o organismo, o vírus, bactéria que entrou no sistema. Então, a gente vai numa situação muito mais avançada. Esse sistema imunológico, ele venceu todas aqueles obstáculos com maestria. Ele vai além. Um outro exemplo, né? Os investigadores comprovaram que os pulmões, produzem 10 mil milhões de plaquetas por hora. Uma função pulmonar até agora desconhecida. Como eles produzem isso? Aí entrou o quê? Né? Sincronização, disponibilidade, interface e todos os obstáculos que nós já conseguimos analisar até aqui. Então, nós estamos falando de uma complexidade tal que é muito pouco provável que tudo isso tenha acontecido, né, em etapas, né? Ou todas ocorreram ao mesmo tempo e alguém esteve manipulando e mexendo, juntando e deixando tudo pronto e funcional, ou isso tem muito pouquíssima chance de ocorrer. Muito bem. E talvez só para terminar essa parte aqui, e a segunda e a minha penúltima parte, a única letra do alfabeto, falando sobre um termo que agora está sendo usado, né, é a complexidade específica. Se nós olharmos para esse texto ali, nós vemos de que ele é a formação e união de várias letras, né? E cada palavra tem um propósito e a frase e o parágrafo tem um fim. Então, isso não foi montado no computador aleatoriamente, né? Alguém escreveu, alguém digitou e deixou uma mensagem. Então, a mensagem que é dita aqui por William Dembski é que uma única letra do alfabeto é específica, sem ser complexa. Isto é, conforma-se a um padrão dado independentemente, mas é simples. Você pode até dar um significado para aquela letra, né? Até pronunciar de uma determinada maneira aquela letra. Mas uma longa sequência de letras randômicas é complexa sem ser específica.
Ok? Então, você juntou as letras, você tem várias sílabas, mas que não tem um significado. Isto é, requer um complicado conjunto de instruções para se caracterizar, mas não se conforma a nenhum modelo dado independentemente. Um soneto de Shakespeare, por exemplo, é tanto complexo quanto específico. Esse parágrafo seria complexo e específico, ok? Só para introduzir como último exemplo aqui, dessa questão. A gente até estava falando com a Keila, né? Se você juntasse todos os hormônios, né, que compõem um ser humano, você teria mais ou menos meio mililitro, juntando todos os hormônios ao longo da sua vida. E estamos falando de mais ou menos 200 tipos de hormônios. Ok? Essa quantidade é grande ou pequena para você? Muito pequena, né? Você sabe que dependendo de um desvio na quantidade de um dos hormônios, você pode ter disfunções, seja no crescimento, na voz, no pelo, etc., né? No tamanho. Sim? Para o hipo ou para o hiper. Obrigado. Certo? Quando, como engenheiro, eu analiso essa quantidade e eu entendo que devido a uma pequena variação na quantidade, existe um desvio funcional, eu vejo um grau extremamente elevado de tolerância. Elevado no sentido do desenvolvimento tecnológico para chegar a essa quantidade. Em engenharia, nós utilizamos a tolerância como algo que nós podemos aceitar ou não. Eu vou dar um exemplo, né? Para esse tripé ele ser montado, uma perna precisa ter uma tolerância em relação ao componente de plástico para ele ser montado, certo? Se o diâmetro da perna for maior do que o diâmetro do suporte do plástico, ele não vai dar montagem. Então, ambos precisam ter uma tolerância. Fora dessa tolerância, eu não consigo montar ou vai dar muita folga, certo? Então, o fabricante ele vai ter que cumprir esse nível de tolerância, senão esse equipamento não é funcional. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais fechado é o nível de tolerância aceitável. Ok? Só para dar um exemplo. Por que os equipamentos japoneses a gente fala que são melhores e mais desenvolvidos? Ou os alemães, comparado com os chineses ou de outros lugares? Porque as tolerâncias são menores e os japoneses ou os alemães conseguem fazer com muito mais precisão esses componentes. Ok? Então, quando eu vejo de que no Brasil eu não consigo fabricar um eixo com um diâmetro de 1 polegada, mais ou menos 0,001, e o japonês consegue, quer dizer que ele consegue fabricar um equipamento que consegue fabricar esse eixo com esse nível ajustado e preciso de tolerância. Ok? Então, por isso que no Brasil nós não temos tecnologia, estou dando um exemplo, para fabricarmos um eixo com essas características. Porém, o japonês tem. Ele dedicou décadas estudando maquinário, processos, ligas, etc, etc, etc. Então, essa tolerância é tão pequena, e ele me leva a inferir de que o nível de experiência, conhecimento, o grau tecnológico, etc., do japonês ou do alemão é muito superior ao meu. Quando eu vejo essa quantidade, e que são 200 tipos de hormônios, e como pode ocorrer um desvio a nível nano, né, pico, de mililitro, eu estou falando de cair o queixo, de ficar boca aberta e falar assim, isso é tecnologia no mais elevado nível. Porque a tolerância ali é tão ajustada, tão pequena, e aí eu vejo uma mensagem, uma digital de um designer, que pensou no meu prazer, na minha felicidade, quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu tenho prazer, por N situações, né? Ao longo da minha existência. Só falando dos hormônios. O mapa metabólico. Juntem todos esses obstáculos. E vocês vão chegar... Será que esse mapa conseguiu vencer todos esses obstáculos e ainda ser preservado como algo que, por décadas, foi estudado para ser analisado como isso? Alguém daqui consegue explicar esse mapa? Hã? Conseguem?
Eu coloquei não porque eu entenda disso. Certo? Isso é a vida, essas são as reações químicas, esses são os encaixes, a localização, a disponibilidade, a sincronização, a interface. Estão vendo ali ou não a complexidade? E esses são os processos celulares e moleculares. Quantos PhDs precisam ser feitos? Ou quantos PhDs estudaram e no próximo PhD uma tese de 200 páginas acrescentou mais uma linha com mais uma palavrinha, né? Não é algo assim? E aí nós temos o quê? Uma mensagem sendo deixada. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós poderíamos esperar que esse designer escrevesse assim no céu, né? Eu existo, para então eu acreditar nas nuvens. Ah, está escrito aqui, 4 letras, o tetragrama, eu existo, deu um nome, ele assinou nas nuvens. Isso é milhões de vezes menos complexo do que isto. Essas digitais, essas mensagens inteligentes já foram deixadas há muito tempo. Por isso que um cético, ele espera que isso ocorra, mas ele não consegue enxergar essa conexão entre um designer e essa complexidade, né? Depois de serem vencidos todos os outros obstáculos. Quanto tempo eu tenho? Essa é a minha última parte. Podemos continuar? Tá bom. Confesso que essa é a parte que eu mais gostei, tá bom? E por isso que eu deixei para o final. Eu espero que vocês gostem também. Quais são os exemplos, juntando essas palavras, tá? Os obstáculos que a vida conseguiu vencer, né? A natureza, e eu vou comparar agora com aplicações da engenharia. Vocês olham para... Eu sempre vou comparar 2 figuras, ok? Uma, resultado do engenho humano, né? Aí tem engenheiros de materiais, mecânicos, eletromecânicos, de robótica, trabalhando ali do lado esquerdo. Qual das 2 figuras é mais complexa, revela mais complexidade? Comparando tudo que a gente falou até aqui. A da direita? Estamos começando a pensarmos da mesma maneira, sim? Em termos de tolerância, em termos de precisão, distância, né, percurso, pressão sanguínea, né, velocidade, fluxo, espaço, não é? E quantas coisas a gente poderia dizer, olha, só que como a gente só olha para baixo e para o lado, a gente às vezes tende a dizer, não, aquilo é muito mais complexo do que a minha mão. Quando foi o meu cérebro, a minha mão, que concebeu. Desdobrando o mesmo raciocínio do slide anterior, qual dos 2 é mais complexo? Você pode dizer, mas um vai quebrar o outro com muita facilidade, porque um é feito do aço, o outro é de carne e osso. Eu não estou falando disso, estou falando de complexidade, não estou falando de força, né? Qual dos 2 é mais complexo? Tendões, nervos, movimento. Qual dos 2 consegue fazer mais movimentos? Né? Operações, tato, sensibilidade, né? Digitais. E aí a gente poderia trazer mais e mais elementos e dizer, olha, a mão humana me leva a crer de que existe um designer por trás, né? Quando eu comparo 2 sistemas, né? Um dos sistemas aqui à direita, ele é concebido por vários engenheiros, e ele é dividido em subsistemas, sistema de combustão, propulsão, estrutura, né? Chassi, etc, etc, etc. E aí, de novo, juntem, né? Disponibilidade, sincronização, compatibilidade. Esses obstáculos foram vencidos ou não na fábrica da Fiat, até sair um veículo da Fiat? Quantos anos de desenvolvimento, ajuste, simulação, verificação, teste? Quantos? Quantos subsistemas nós temos descritos no nosso organismo, no nosso corpo humano? A princípio, menos, né, do que nós vemos ali. Mas cada um desses subsistemas, acredite, e eu não sou autoridade para falar nisso, mas pelo funcionamento,
eu, como engenheiro, posso dizer de que esses subsistemas são mais complexos do que o subsistema que está sendo mostrado ali desmontado, né? Pelas funções que exercem, pela capacidade que nos dá para falar, pensar, sentir, né? Respirar, etc, etc, etc. Então, existe ou não existe design inteligente quando nós olhamos para um corpo onde praticamente, né? E se existe algo que está sobrando, entre aspas, talvez seja pela falta de conhecimento da ciência, né? Da medicina, da biologia, etc. E essa semana, não sei se vocês viram, descobriram um órgão salivar que está atrás né, do nariz, na parte inferior, que ele seria uma glândula, né, que produz saliva, recentemente. Ou seja, ainda estamos conhecendo o nosso corpo e os sistemas, subsistemas do nosso organismo. Então, dá para pensar na possibilidade de um designer? Se existisse alguma coisa sobrando, talvez eu falaria, olha, aqui tem uma falha, a sincronia não funcionou, a disponibilidade, a interface, mas até onde nós conhecemos, praticamente nada no nosso corpo está sobrando. Não é uma mensagem, um recado sendo dado pelo designer? Qual dos dois tem uma complexidade maior? Qual dos dois? Em termos de capacidade de armazenamento de informação, vamos supor apenas esse elemento, né? Só de pensarmos, qual dos dois concebeu qual? Né? Então, quem concebe é mais complexo, mais capacitado daquele que é concebido. Aí eu pergunto para você, se você foi concebido, é alguém mais complexo, mais capacitado e, quem sabe, infinito, né? Do que qualquer coisa que possa existir. E aí eu uso uma comparação filosófica, né? Se o universo é quase infinito, minimamente quem o criou, se é que nós possamos usar esse termo nessa palestra, é maior do que o universo e mais complexo. E precisa ser inteligente, porque existem seres inteligentes. Então, não pode existir apenas uma energia que tenha criado algo mais simples do que o próprio agente ou, né, elemento que o criou. Quando eu vejo essas duas aplicações, qual das duas tem maior movimentação, rapidez, resposta, agilidade? Quantas pessoas precisam para conceber, fabricar, né, um helicóptero? E aí, quando a gente sobe a gente tira foto, né? Olha, estou aqui, estou voando, que legal, a gente admira o engenho humano, e como engenheiro a gente tem o costume de fazer isso, né? E aí tem um elemento ali do lado voando, né, do lado do celular que tirou a selfie, passou batido do meu campo de visão, quando ele é 10 mil vezes mais complexo daquilo que eu estou admirando. Então, olha a beleza, a estética, a espessura das asas, né? O material composto, onde ele consegue pousar. O helicóptero consegue pousar em qualquer lugar? O campo de visão, né? Enfim. Se esse elemento foi concebido, por que eu posso pensar que esse daqui evoluiu? Né? Quando eu vejo esses dois elementos da mesma forma, né? E a gente sabe que para os engenheiros aeronáuticos conceberem alguns elementos das aeronaves, eles copiam a natureza, porque na natureza tem elementos muito mais eficientes do ponto de vista da sustentação, da aerodinâmica, etc. O Boeing, o último, né, a última geração, a 777, começou há alguns 7 anos a utilizar materiais compostos. Ou seja, não apenas aço, alumínio, misturar, né, em camadas para torná-lo mais leve, mais flexível. Então, hoje, as asas dos Boeings, a última geração, eles admitem uma maior deformação. Ou seja, estão a caminho de quê? De um elemento mais funcional, mais complexo, com materiais compostos, com penas, né, com funções, com geometria, com tudo
uma superfície plana de meio quilômetro, 10 metros para poder pousar? Não. Como engenheiro, eu não sou biólogo, de novo, né? Eu não sou biólogo, não analiso as águias, eu não estudo elas, mas quando eu comparo as funcionalidades dos dois, eu posso dizer que a águia é muito mais complexo, pela movimentação, pela velocidade, ela caça, ela se reproduz. Tem algum Boeing que se reproduz? Que abre e fecha suas asas? Que tem uma genética dentro e consegue transmitir isso para a próxima geração? Então, quando eu vejo a funcionalidade dos elementos que estão à direita, eu vejo que eles são mais complexos. Do mesmo modo, você pode falar assim, olha, essa aplicação militar tem engenheiro de combustão, foguetes, né, tantas coisas complexas, infelizmente, usadas, né, a partir do engenho humano para aplicações ruins, chamadas de defesa, quando na verdade são, né, ataque. Então, eu comparo com uma ave bela, né, com uma manobrabilidade, né, uma funcionalidade, uma estética. Eu vejo de que isso aqui a velocidade da movimentação das asas e o rastro que ela deixa. Ela faz movimentações, né, geométricas, a cauda dela, né, tem uma funcionalidade, a língua, ela quando entra na flor, ela abre e captura maior quantidade de não sei se é pólen, néctar, né, das flores. Enquanto lá fora, a estabilidade é perfeita do voo. Para quê? Para que ela possa se alimentar naquele momento. Então, nenhuma aplicação que eu conheço da engenharia chega nesse nível de manobrabilidade, como eu falei, de movimentação, de frequência, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou avançando. Na comparação das figuras da esquerda, eu estou indo do menos complexo até o mais complexo em nível de desenvolvimento tecnológico em aplicações da engenharia, até onde eu conheço. Ok? Então, uma turbina, por exemplo, de avião, ela é mais complexa do que um avião. Você precisa ter uma turbina pronta antes de você começar a querer fabricar um novo avião. Os designers de avião, eles precisam pensar, olha, quais opções de motores nós temos? Esse, ok. Não, mas eu queria ter um mais potente. Não, calma aí. Você vai precisar 10 anos de desenvolvimento para obter esse outro motor, mais eficiente, mais leve, etc, etc. Então, uma turbina é mais complexo do que um avião, ok? São outros fabricantes, etc. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde a gente estava fazendo engenharia reversa de turbinas para podermos entender e criar uma turbina, com aplicação não para aviação, mas para aplicação industrial. Então, aí tem engenheiro de combustão, de mecânica dos fluidos, eletrônica, de rotação, engenharia de materiais, engenharia de... Tem uma camada muito grande, extensa de aplicações, de especialidades, tá? E aí eu volto a falar aqui, e eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, uma das chaves para a eficiência de uma turbina aumentar é a distância entre o rotor, que gira, e o estator, que permanece fixo. Então, imaginem que a pá do compressor, essa primeira fileira de palhetas forma o compressor. Aí vem uma câmara de combustão que alimenta junto com o ar, né, e com uma fonte de calor muito grande que vem do combustível, alimenta a turbina. E isso faz ela girar com maior rapidez. Um dos pontos chaves no desenvolvimento desse equipamento é, quanto mais próximo ficar o rotor do estator, mais eficiente será o motor. Ok? O problema é, você não pode torná-lo quase encostando, porque se bater, você tem problemas estruturais, você perde o equipamento. Se você se distanciar muito, você perde eficiência, você perde competitividade, etc. E aí entra no que eu falei, né? A tolerância. Qual é a tolerância que você admite para, na condição aquecida, esse eixo não deformar, não se aproximar, não se afastar, em rotação, quando entrar areia, quando entrar granizo, quando entrar uma ave, quando entrar, né, os objetos que são testados para desenvolver esse motor,
Tudo isso para garantir um mínimo de eficiência. Ok? Então, por isso que apenas países do hemisfério norte conseguem produzir esse tipo de equipamento. Não existe nenhum no hemisfério sul. Então, quando eu vejo esse nível de desenvolvimento tecnológico e de tolerância, e eu comparo com outro tipo de elemento, e aí eu coloquei o cérebro humano, né, apenas como exemplo, novamente, por comparação, eu posso dizer, se 200 profissionais produzem, concebem uma turbina, cada um desses profissionais é mais complexo do que esse motor, essa turbina. Né? Qual é a tolerância? Os neurônios, as conexões, para a gente pensar, comunicar, fazer uma equação, fazer o cálculo de fluxo, temperatura, da combustão desse motor, etc, etc. Né? É muito mais avançado e mais complexo. Já estou chegando ao fim, tá? Essa figura que está à esquerda, ela vai além em desenvolvimento comparado com a turbina. Ela é o projeto ITER. Eu tive a oportunidade de visitar quando estava em Concepção, no sul da França. Foi umas 3 horas de visita, 1h30 de palestra, só para entender como funciona isso. E eu já esqueci muita coisa. Mas, basicamente, o quê? Dentro dessa camada vermelha existe um plasma, ok? Que vai girar. E esse plasma vai ser controlado. E isso ali é uma fusão nuclear, ok? Então, esse plasma girando vai gerar calor e, conectado com alguns elementos, né, que transformam essa energia, isso vai gerar o quê? Energia que pode ser elétrica, etc, etc. Ok? Então, no fundo, estão aproveitando da química desse plasma para gerar energia limpa. Ok? Então, muito complexo, 5 países envolvidos, 5 países que dominavam e dominam a tecnologia nuclear. Quando eu vejo a figura da esquerda, eu vejo que essa fusão nuclear é dominada, é controlada, está à distância certa da Terra, para permitir que eu exista, que eu tenha uma determinada temperatura, numa determinada estação do ano, e está lá sem que ninguém precise ter algo por fora para proteger, para etc, etc. Qual dos dois é mais complexo? Né? Então, onde estão as digitais dos desenvolvedores, ou do desenvolvedor, nessa aplicação? Qual dos dois é mais complexo? O robô, que tem uma câmera que funciona como um olho, que recebe alguns movimentos. Estamos tentando imitar, né, o ser humano. Mas o ser humano é mais complexo, porque ele concebeu esse robô. Então, esse ser daqui da direita, ele pensa, ele raciocina, ele pode se olhar no espelho e dizer, por que eu existo? O da esquerda, ele não consegue fazer essa pergunta, não é? Se o Criador me deu essa oportunidade de questioná-lo e até ter a possibilidade de negar a sua existência, ele me deu algo que nunca, talvez, eu conseguiria colocar, né, o ser humano num robô. Nós sabemos até onde nós chegaremos. E, para finalizar, eu só queria levá-los a pensar na seguinte questão. Será que o nosso problema é uma questão de hipótese? Uma questão de premissa? O que eu preciso ter como premissa para, quando eu observar a natureza, os astros, a biologia, né, etc, etc., eu concluir por essa vertente ou por essa outra? E eu coloquei aqui uma figurinha do filme Transformers. No capítulo O Lado Escuro da Lua. Ali tem uma nave, né, que foi encontrada pelo ser humano, e ali ela caiu e ficou escondida por muitos anos, né, no filme, essa nave. Quando nós olhamos para essa nave, eu devo pensar de que apenas as leis naturais, fenômenos naturais, o tempo, milhões e milhões de anos, poderiam levar à formação dessa figura, com essa composição, naquela situação? Ou como no filme, eles acreditaram que foram os Transformers, né? Uma tripulação
que concebeu, que sabia usar, né, manipular essa aeronave, bateu, ou eu posso dizer, não, a minha premissa não pode ser que um ser inteligente tenha concebido e tenha, por alguma dificuldade, feito com que essa aeronave esteja ali. A minha premissa é, nada sobrenatural pode participar na aparição desse corpo com essa forma nesse local. Qual é o problema? É a hipótese, a premissa, ou é a evidência que eu tenho ali nas minhas mãos para deduzir tudo isso? Quando eu entrar nisso, e se fosse verdade, claro que não é verdade, né? Se eu fosse entrar, eu vou ver sistemas de propulsão, vou ver aerodinâmica, vou ver inteligência embarcada, etc, etc, etc. Qual é a minha premissa ao analisar isso? Qual é a premissa que eu uso quando eu vejo a vida na sua complexidade, beleza e funcionalidade na natureza? Quando eu vejo esse ser com códigos, com genética, o DNA é uma das melhores formas e as mais eficientes para condensar informação, até onde eu vi, né? Pelo menos os artigos que eu consegui acompanhar. O ser humano não conseguiu ainda compilar a informação da maneira mais eficiente que o DNA o faz. E aí, novamente, aparece, né, uma proporcionalidade Fibonacci, né, entre os elos desse DNA. Então, existe um código, uma digital sendo deixada ali? Uma outra questão para a gente pensar. Qual a probabilidade do hardware, ou seja, tudo que é lataria, tudo que é casca, né, da figura externa aparecer? Qual a probabilidade dessa carcaça se formar? Estamos falando do hardware. Agora, qual a probabilidade do software embarcado, né, computação, algoritmo, ser colocada lá dentro? Quando eu olho para o corpo humano, eu vejo hardware e software. Qual a probabilidade do software, genética, informação, né, informação passada de uma geração para outra, aparecer do nada ou se formar? Qual é a premissa que você usa para pensar e responder essas perguntas? Ok? E algo que a ciência nunca vai conseguir responder, né? Por que tudo isso está aí? A ciência não sabe explicar o como e está tentando descrever como funciona, né? O que é, estamos ainda tentando responder. Como funciona? Algumas coisas nós não sabemos ainda como funciona. Agora, será que nós conseguimos responder por que elas existem? Ou de onde vieram? Né? Então, o propósito é uma resposta que não vai ser a natureza que vai te dar. E nesse aspecto, e aí eu faço o trocadilho com o título da minha palestra e eu termino com isso. Será que nós poderíamos... Na minha humilde opinião, talvez não, mas quando eu olho para a escritura, eu vejo que ali as digitais são muito diferentes, são muito claras, porque ali se descreve propósito, né? Motivo, motivação, explicação muito mais transcendental daquela que eu poderia encontrar na natureza. Qual é o propósito de nós estarmos aqui hoje? Obrigado. Boa tarde. Não foge, não, que agora nós temos alguns minutinhos, né, para as perguntas. Nós te agradecemos, né, essa explanação que você trouxe, tão interessante, que veio completamente, né, de encontro ao tema do nosso simpósio, acaso ou planejamento, né, apresentando diversos exemplos que apontam para uma alta probabilidade de uma inteligência, né, por trás dos elementos da natureza, né, convidando, né, cada um de nós a considerar a possibilidade aí de um designer por trás disso tudo. Gostaria que você comentasse rapidamente acerca da apropriação do termo ciência ou científico
que as pessoas costumam dar à teoria da evolução, né? Seria exatamente uma ciência empírica, mensurável, né? O que você acha acerca dessa característica mesmo que se dá hoje em dia nos meios acadêmicos, fora dos meios acadêmicos, a teoria da evolução? Eu não sou especialista, não estudo evolução, né? Você sabe, sou engenheiro. Eu gosto do assunto, então eu não vou falar com propriedade, mas eu vou dar a minha opinião. Eu entendo que não existem evidências suficientes, né? Os achados, né? Os arqueológicos ou ossos, né? De elementos transitórios, né? Da cadeia evolutiva. Então, nesse aspecto, eu acho que ainda existe um vazio de evidência para que a macroevolução seja provada, não é? Está mais do que provado que a microevolução, né, que a adaptação existe. Agora, se não há uma evidência clara, eu não tenho alçada para dizer se isso é uma teoria ou não, mas eu entendo de que está formulada, as pessoas estão pesquisando, estão investigando, estão correndo atrás e vão achar algumas coisas, né? Mas eu vejo também de que nunca vão completar, porque a gente vê de que tudo é muito complexo, né? Só que do nosso lado, eu acho que nós não devemos nos valer das lacunas, né? Dos vazios que eles têm, para dizer, por causa da sua lacuna, eu vejo que a minha teoria é melhor, ou a minha premissa é melhor. E acho que essa não é a postura correta. Por isso que nós precisamos ter preocupação com ciência, né? A aplicação correta da ciência, porque ela está junto com a religião, né? Quem concebeu ambas, eu acho que pode nos dizer melhor se elas podem conviver separadas ou juntas. Me parece que não é? Porque o homem percorreu uma caminhada de desintegrar o saber a partir dos gregos, né, do pensamento grego, e a gente se desintegrou. Existe especialista para tudo quanto é opção. Mas nas últimas décadas até hoje está ocorrendo o quê? Um caminho de retorno. Unirmos, né, os profissionais para nós, nas interfaces, entendermos melhor o que se passa, o que ocorre. Então, nessa caminhada, eu acho que os evolucionistas também estão retornando para colocarem na mesma mesa de conversa, tanto químicos, biólogos, né, etc, etc. Então, a verdadeira ciência, ela vai, em algum momento, dar mais evidências, mas eu entendo que nunca nós teremos a prova de que Deus existe, se nós chamamos esse designer de Deus. E precisa ter esse nome, né? Porque se for um ET, qual foi o ET que criou esse ET? Um outro. Foi um Deus. E qual foi o Deus que criou esse Deus, etc. Então, porque a fé, ela é a base do relacionamento com Deus. Então, nunca nós teremos a prova de que Ele de fato existe. Nós aceitaremos por fé. Assim como quem crê também, né, numa teoria da evolução, precisa ter uma fé relativa, né, em diversos acontecimentos do nada. Aqui você nos mostrou, né, que os engenheiros se inspiram em diversos elementos da natureza para fazer seus projetos. Você, pessoalmente, já na prática da sua vivência aí com a engenharia, teve um exemplo de um desenvolvimento de um projeto, o auxílio, né, do desenvolvimento de um projeto inspirado em algum elemento da natureza? Eu trabalhei com turbinas, né, e agora com locomotivas, e são elementos que usam propulsão. Eu diria que de forma direta, imitando alguma função da natureza, não. Tá? Então, não vou negar que eu não me envolvi em algo que analisasse a natureza e pudesse imitá-la. Mas tem uma pequena palestra que eu assisti de um professor que inclusive faleceu, da UFMG, que eu gostei muito. E ele trabalhava com projetos de imitação da natureza. Então, o projeto consistia no seguinte, e aí, só como trazer algo a mais, tá? Não é experiência minha, mas acho que vai enriquecer. Foi lançado um concurso pelo fabricante de compressores. Compressores são os
pequenos aparelhinhos que vão atrás da geladeira, né? Que permitem que a geladeira esfrie, né? É o coração da geladeira. E esse compressor, ele precisa de uma lubrificação. E essa empresa lançou no Brasil uma concorrência. Olha, eu preciso aumentar a minha eficiência de lubrificação do meu compressor em alguma coisa. E eu vou lançar para as universidades de engenharia mecânica, né, as principais. E lançou em Santa Catarina, Uberlândia, Minas Gerais, Unicamp, etc. E cada uma recebeu uma grana para investir. E eu estou resumindo a história. E aí uma chegou com 5% de eficiência, de aumento, né, da eficiência, 3%, 2%, etc. E o professor da UFMG, que usou a natureza para imitar e copiar, ele conseguiu 15%. Qual foi a sacada dele? É até irônico, né? Ele foi num feriado descansar, num sítio, e ele viu que tinha um enxame de abelhas na árvore. E ele, quando ele viu ali, olha, aquele enxame tem um volume de um compressor, né? E ali tem as abelhas que chegam e saem, chegam e saem. O que ocorre lá dentro? E aí ele sabia, até onde ele sabia como engenheiro, o que ocorria lá dentro. Mas ele pensou do lado da troca térmica, que era o quê? O que ele queria melhorar no concurso dele, que estava trabalhando. E ele fez uma continha simples. Qual o volume da abelha? Qual o volume do excremento da abelha? Porque ela deve fazer algum excremento em algum lugar. Ok? E ele, quantas são por dia? E ele começou a colocar o papel na conta, né? E como que ela faz, né? E ele começou a fazer conta mesmo. E ele deduziu, a partir disso, do tamanho da abelha, do volume do enxame, do suposto, a estimativa do volume, né, da quantidade do excremento e da troca térmica que poderia fazer, só induções. Ele não testou, não mediu nada no enxame, só fez induções. E ele usou esse princípio de espalhar, ao longo da colmeia, do volume do compressor, gotículas de azeite, de óleo, que é o elemento-chave para melhorar a eficiência do compressor. E ele, então, a cada certo tempo, um sisteminha jogava umas gotículas de água, de óleo, ok? A semelhança do que as abelhas faziam para tornar o enxame termicamente equilibrado, né? E quando ele fez isso e testou, e simulou e validou, ele conseguiu 15% de eficiência. Então, assim, ele não estudou, não foi biólogo, mas só com isso e eu achei muito interessante, né? Então, quem sabe numa próxima oportunidade eu possa estudar mais sobre isso. Com certeza. Johan, nós temos algumas outras perguntas, mas no momento nós precisamos dar prosseguimento à nossa programação. Te agradecemos mais uma vez.